Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Sejam bem-vindos, irmãos. Amém? Se sintam em casa. Precisar, nós estamos aí. Os irmãos estão aí para atender o irmão. Amém? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Os louvores abençoados. Temos que estar aí glorificando, adorando, exaltando ao Senhor. Amém? De manhã eu gosto de fazer o culto de manhã, porque antes de você fazer qualquer coisa, a primeira coisa que nós temos que oferecer é o nosso coração a Deus. Qualquer coisa que você vai fazer no domingo, você tem que passear, você tem que sair, você tem que almoçar em algum lugar, ou receber alguém em casa, antes vá no altar do Senhor. Eu digo que o altar hoje aqui, ele é algo simples para você. Muitas vezes, quando você não tem condições de estar dentro da igreja, do templo, a sua casa é o altar do Senhor. Quando você não pode estar na igreja, e você sabe que esse horário o pastor está tendo o culto, tire esse horário. Então, hoje eu não vou poder estar lá na igreja, então eu vou tirar aquela hora ali para estar em comunhão, na mesma fé, no mesmo espírito com o pastor, para nós estarmos orando, louvando a Deus, porque eu vou estar entregando a minha oferta viva ao altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ofertar o nosso melhor para Jesus. É dinheiro? Não, não é dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Fique tranquilo com isso. Amém? O que Ele precisa é do seu coração. E é sobre isso que esta noite Deus me incomodou meu coração, e é o que eu quero entregar para os irmãos. Nunca esqueça que quem recebe primeiro essa palavra é o pastor. E o pastor tem que passar adiante aos irmãos. Amém? Lucas capítulo 13, no versículo 22. O título que está aqui na Bíblia diz: A Porta Estreita. No versículo 22 diz assim, e percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ele tinha apenas um único propósito aqui na terra enquanto ele estava entre nós, que era levar o seu evangelho a toda criatura. Era levar a semente de salvação a todos os corações. Jesus Cristo, ele não tinha um templo particular. Eu vou estar em tal igreja, eu quero que todo mundo vá aonde eu estou. Não, Jesus não era assim. Jesus Cristo, se ele vivesse hoje entre nós como homem, como somos, ele iria passar na frente da sua casa. E muitas vezes você nem sequer iria saber que ele era o Filho de Deus. Mas se assim fosse o propósito de Deus, Jesus bater na porta da sua casa, ele ia bater na porta da sua casa e ele anunciar: ei, hoje chegou a salvação na sua casa. Hoje chegou a oportunidade de salvação na sua casa. Jesus era assim. Ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de casa em casa, pregando aonde tinha uma alma. Ele sentava para pregar e conversar. Havia sinais, havia maravilhas, sim. Ele curava, ele sarava, ele libertava, ele ressuscitou até mortos. Mas o maior propósito de Jesus para nós era anunciar a salvação eterna. Ele dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para outros ele chegava, olhava nos olhos do homem, olhava nos olhos da pessoa e dizia assim: me segue. Amém? E é nisso que nós temos que prestar muita atenção em tudo que Jesus falava para a nossa salvação. Nós temos visto nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos, que as coisas estão se cumprindo conforme as Escrituras. Estamos vendo agora uma guerra em Israel, e essa guerra não é uma guerra qualquer, é uma guerra que está se cumprindo da palavra de Deus. Como dizendo assim, ontem nós estávamos sentados nessa igual, nós estávamos conversando com a pastora falando comigo, falando uma coisa, dizendo assim: olha, o que está acontecendo em Israel é como se dizendo assim para nós, assim: ei, se prepare porque começou. Porque tudo que acontece em Israel vai atingir o mundo todo, porque Israel é o centro de tudo, e é onde iniciou e é onde vai acabar. E todos nós temos que estar ouvindo, prestando atenção e buscando nas Escrituras o que fazer.
João Batista, quando ele chegou entre nós e anunciava o Evangelho de Cristo, ele anunciava a salvação eterna. Ele não veio fazer promessa para ninguém. Se tu servir a Deus, tu vai ganhar uma casa. Se tu servir a Deus, tu vai ganhar um carro. Se tu servir a Deus, eu vou te dar uma família abençoada. Não foi nada disso. João Batista chegou entre nós e disse assim: ei, eu vim aqui para anunciar o reino dos céus. E eu vim para dizer para vocês: arrependam-se dos seus pecados e ande num caminho reto. Aleluia! João Batista já estava anunciando isso. Ele estava preparando um caminho para Jesus Cristo. Sabe o que está acontecendo agora? O que está acontecendo em Israel é a mesma coisa. É o caminho para se preparar, porque Jesus está voltando novamente. Aleluia! Glória a Deus! Então o que acontece? Hoje nós não temos que estar preocupados. Nós que estamos recebendo a palavra, nós estamos recebendo as profecias bíblicas, não essas que você ouve por aí. Tem muitas profecias, muitas vozes. Não, nós temos que ouvir apenas uma voz. E essa voz tem que vir da palavra de Deus e da sua comunhão com ela. Amém? Da sua comunhão com ela. Não ouça muitas vozes, ouça a voz da palavra de Deus, e Deus vai te dar aquela alegria e a certeza dessa vitória. Amém, irmãos? Então Jesus, ele percorria, ele anunciava: olha, eu sou a porta. Aí onde nós estávamos evangelizando, ao mesmo tempo nós estávamos evangelizando um conhecido nosso. Hoje nós temos uma grande facilidade de falar sobre Jesus. Nós temos facilidade. Mais complicado era para Jesus, irmã Vera. Porque Jesus, ele era mais, como é que eu vou dizer, era mais corajoso que nós, irmão. Porque ele chegava e dizia assim: eu sou filho de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele era corajoso de querer dizer que ele era filho de Deus. Então, para os sacerdotes da época, ele era o quê? Ele era uma pessoa que estava o quê? Blasfemando. Era uma coragem tremenda de Deus. Era uma coragem tremenda de Jesus, de dizer na cara dos fariseus, dizer na cara dos pastores da época: eu sou o Salvador. Tu não salva ninguém, eu sou o Salvador. E por isso que ele causou a sua morte. Hoje nós não precisamos fazer isso. Hoje nós precisamos só dizer assim: ei, Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo te ama. Eu não te amo, mas Jesus Cristo te ama. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar a todos. Não, nós temos que amar a todos, mas nós temos que aprender a amar a todos. Nós temos que aprender com a palavra de Deus a amar a todos. Porque o nosso amor terreno, carnal, o Senhor sabe. O Senhor é um homem mais vivido que eu. O Senhor sabe que uma pessoa ela pode gostar do Senhor agora, mas se o Senhor falar alguma coisa ou fazer alguma coisa errada, aquele amor se torna em mim ódio. Eu te amo, mas se você falar alguma coisa, fazer alguma coisa errada para a pessoa já não quer saber, Mato Xavier, esse cara aí. Como acontece muitas vezes. Enquanto o pastor não toca na ferida da pessoa, que baita pastor, uma bênção, é um profeta de Deus, olha. Mas quando o pastor toca na ferida da pessoa, que nem pastor acabou o amor. Entendeu? Isso é o amor humano. Esse é o amor humano. Agora, se você quer amar mesmo, como Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, eu tenho que aprender pela palavra a amar o próximo. Pela palavra. Quando eu aprendo pela palavra a amar o próximo, não significa que é o meu amor, mas o amor de Cristo vem para dentro de mim e eu aprendo a amar o próximo. E esse amor que vem da palavra, ele suporta uma mágoa, ele suporta uma afronta, ele suporta uma traição, uma blasfêmia, ele perdoa. Esse é o amor de Cristo, que está em nós, para eu amar o Senhor. Amém? Então, eu não posso dizer, eu na carne, eu amo o irmão, não lhe conheço, como é que eu vou lhe amar? Não é verdade? Mas o meu amor, o amor de Cristo, do Espírito Santo, lhe ama. Porque o Espírito Santo lhe conhece. Eu, o homem, não lhe conheço. Se eu dizer como o homem dizer, eu lhe amo, irmão, eu vou estar sendo um hipócrita, um artista. Mas o que está dentro de mim, esse lhe ama. Porque é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém.
Vamos lá de novo, versículo 22. E percorria as cidades, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? Ele estava anunciando, para você ver como ele falava sobre salvação eterna. Ele falava sobre salvação eterna. Ele fazia cura, milagres, ele amava o próximo, mas a intenção dele era sempre chegar para os irmãos e dizer: olha, o fim está chegando e eu vim aqui para salvar a tua alma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu vim aqui para te salvar. Ele falava sobre salvação. E por isso que surgiu uma pergunta entre os discípulos para ele: Senhor, nós vemos a tua obra, Senhor. Nós vemos a tua obra, tu é diferenciado, tu não é igual a nós. Nós somos criados na brutalidade, nós somos criados na ignorância, nós somos criados que o Senhor sabe bem, o irmão Antônio sabe bem, os mais antigos sabem bem, que nós éramos criados abaixo de chinelo, para não falar de rebenque, não é verdade? Mas o Senhor é diferenciado, o Senhor, as pessoas elas sentem aquela dor, mas o Senhor nem sequer tocou nelas. O Senhor foi direto na alma, o Senhor foi direto no coração, o Senhor é diferenciado. Vai ser difícil para nós viver esse amor que o Senhor quer nos apresentar. E aí surgiu a pergunta: vai ser poucos que vão se salvar? Surgiu uma curiosidade em cada um de nós. Senhor, eu vejo o Senhor fazendo as coisas tão fácil, mas quando eu vou praticar é tão difícil para mim. O Senhor ama as pessoas com uma facilidade, mas eu não consigo amar. O Senhor tem paciência com facilidade, mas eu não consigo ter paciência. O Senhor diz que se alguém te bate numa face, dá outra face para a pessoa bater, mas é tão difícil tomar o primeiro tapa. Eu já quero dar o troco. Como é que eu vou aprender isso? E aí surgiu a pergunta: Será que são poucos que vão se salvar, Senhor? Surgiu uma pergunta no meio dos discípulos. Surgiu uma pergunta no meio dos discípulos. E aí veio a resposta. E ele lhe respondeu: porfiai. O que é porfiai? Continua. Por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiar, ele está dizendo assim: continua, não desiste, continua a entrar nessa porta, continua a te esforçar, continua a andar no caminho de Cristo, continua a andar nos caminhos de Deus. Mas eu fui magoado. Aprende a perdoar, porque quando você aprende a perdoar, você está entrando na porta estreita. Não anda no pecado. Por quê? Porque enquanto você não andar no pecado, você está andando na porta estreita. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ir lá pedir perdão para a pessoa, mas foi ela que me fez. Sim, mas você é diferenciado agora, você é de Cristo. Você é de Cristo, você é diferenciado. Vai lá e mostra o amor de Cristo que está em ti para ela. Para que ela veja que quem tem o amor de Cristo é você. Porque enquanto você fizer isso, você está andando na porta estreita. É complicado? É complicado? É complicado viver com o ser humano? É complicado, irmão. É complicado viver todos os dias com o ser humano, com as pessoas? É complicado. Mas essa é a porta estreita que Jesus quer que nós venhamos andar. Aprender a suportar. Diga glória a Deus. Pastor, eu não vou fazer isso. Bom, a escolha é sua, livre-arbítrio, você que escolhe. Mas se você decidir andar no caminho que Jesus está pedindo para que você ande, é a porta estreita. E a porta estreita é a que leva à salvação eterna. Diga glória a Deus. Aleluia. Porfiar, insista. É difícil, pastor. Porfiar, ele está dizendo: fica firme, continua, não desiste. Pastor, olha, eu nem quero mais ir na igreja porque eu não consigo, pastor. Continua, tu tem saúde, tu tem boa cabeça. Você só tem que andar com pessoas de Deus. Não andar com más influências. Só anda com pessoas de Deus. Pessoas de Deus de verdade, que eu digo. Porque aqui a palavra vai falar uma coisa que vai assustar muita gente aqui. De verdade. O que é pessoa de Deus? É porque está dentro da igreja? Não, não é isso. Não é isso. As pessoas que têm um caráter. Pessoas que sejam justas. Pessoas que sabem estender a mão mesmo que muitas vezes foram ofendidas e machucadas. Não é porque está dentro daquela igreja. Não, é
pessoa que busque andar com caráter, ser justa. Pessoas que não venham dar lição de moral, não é bom nem para ela, ainda quer dar lição de moral para os outros. Mas que você olhe e vê que aquela pessoa tem um bom testemunho. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. O Espírito Santo me deu essa direção. Não andar por aparência, mas andar por testemunhos. Não andar por aparência, mas andar por testemunhos. Que as pessoas possam olhar para você e dizer, meu Deus. Não olhar para você porque você anda com uma roupa de, olha, é da igreja, cabelo comprido, né, saia comprida, uma Bíblia de braço. Não, isso não significa ser cristão. Não significa ser cristão. Ser cristão é ser aquela pessoa que tem caráter e que anda conforme a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Versículo 25 diz assim, ó: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começares a estar de fora e a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vós dizer, não sei de onde vós sois. Uma hora, o pai da casa que ele se refere é quando o pai se levantar e fechar a porta da arca. Porque enquanto se prega o evangelho, enquanto se anda no evangelho, enquanto está se anunciando a salvação, a porta da arca está aberta, a porta da igreja está aberta. Está aberta. Mas vai chegar uma hora, irmãos, vai chegar uma hora que essa porta vai se fechar. Vai chegar uma hora, essa porta vai se fechar. E muitos que quando bater, porque uma coisa é certa, irmãos, uma coisa é certa, isso aqui estou pregando, vindo pela direção do Espírito Santo. Uma coisa é certa, que a hora que a porta se fechar da arca, a hora que a porta se fechar, algo terrível vai acontecer lá fora. E é por isso que ele está dizendo que vai chegar muitos batendo na porta. Abre a porta, Senhor, abre a porta, Senhor. Por quê? Porque algo vai acontecer lá fora e o Pai vai fechar a porta para os que estão dentro não sejam atingidos. Não pense você não que a porta só vai se fechar, Dona Maria. Não, quando a porta se fechar, algo lá fora no mundo vai acontecer. E muitos vão se dar de conta, e quando forem se dar de conta, isso já vai ser tarde demais. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo que muitos vão querer bater na porta. Senhor, Senhor, abre a porta, abre a porta. Porque alguma coisa lá fora vai acontecer. Então, como eu sempre digo, eu sempre repito, eu não canso, as pessoas podem até cansar, mas eu não canso. Não saiam da arca. Continue. A porta está aberta. Ali, ó, está ali a porta, né? Está aberta. Mas eu sei que aqui eu estou seguro. Porque eu estou com pessoas que estão na presença de Deus, que estão buscando a Deus, estão adorando a Deus. Agora lá fora tem gente que está dormindo. Tem pessoas que estão saindo do baile, recém. Como aconteceu no dia 2. Pessoas recém saindo do baile e jovem com 17 anos perdendo a vida. Nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, tem mães lá fora. Tem mães lá fora. O senhor que está me conhecendo hoje, a maioria que me conhece sabe que eu sou um pastor rígido para pregar. Amém? Não se surpreenda, amém? Eu prego a palavra. Nós estamos aqui dentro, nós estamos alegres na presença de Deus, mas tem gente lá fora que já tem mãe chorando, porque já não pode ver mais os seus filhos. Entendendo? Diga, glória a Deus. Versículo 26. Olha só. Quando a porta fechar, como todo ser humano, irmão, todo ser humano, o ser humano gosta de se justificar. Isso aí é normal. O ser humano tem a inteligência humana, por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, a sabedoria humana ela é animalesca. A sabedoria humana é animalesca. Agora a sabedoria pura e santa vem do alto, vem de Deus. A nossa sabedoria humana, nós temos uma facilidade de conversa, nós temos uma facilidade de manipular, nós temos uma facilidade de conquistar as pessoas, nós temos uma facilidade de dizer que isto é assim e pronto, acabou. Isso é humano. Mas quando vem de Deus, é outra sabedoria.
é a que te mantém de pé, te mantém forte. Às vezes até você pode ficar assim, mas será mesmo? Mas vai ver o fruto amanhã. Diga glória a Deus. Olha só o que o ser humano vai tentar no grande dia fazer, e isso aqui é para nós. Agora, esse versículo é para nós, aqui que temos aqui dentro da igreja. Não é para lá para os de fora que estão dormindo ou estão embriagados. Não, para nós aqui, ó. Versículo 26. Então começareis a dizer, nós vamos começar a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Vai chegar uma hora que a pessoa vai dizer, Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença. Sabe o que quer dizer isso, Senhor? Nós temos comido da tua palavra, nós temos bebido do teu Espírito. Nós estamos sempre na tua presença, Senhor. Mas aí a porta se fechou e eles ficaram lá de fora. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem comunhão com Deus. Amém. Pessoas dentro da igreja, que estão na igreja, talvez por amizade do pastor, porque eu gosto do pastor, ou porque eu vejo, porque para criar uma rotina, mas de verdade nunca abriram o coração para ter uma intimidade com Deus. Por isso que Deus diz assim, aqui no versículo anterior, aqui que nós já lemos, ali no versículo 25, abaixo do versículo 25, bem abaixo, quase no finalzinho, diz assim, não sei de onde sois. Sabe por quê? Sabe por quê? O Senhor, por exemplo, vamos supor que eu sou seu filho, tá? Mas o Senhor nunca me viu. Como é que o Senhor pode dizer que é meu pai? Não tem como dizer que é meu pai. Agora, se eu convivo com o Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor, eu me sento com o Senhor todos os dias, tomo um chimarrão com o Senhor, conversando das coisas da vida, eu lhe abraço de manhã quando eu chego, eu falo das coisas boas, o Senhor conversa comigo, o Senhor me passa seus conhecimentos da sua vida que o Senhor teve, para mim aprender. Isso cria o quê? Uma comunhão, uma intimidade. E aí o Senhor olha para mim e me chama de quê? De filho. Filho. Me conhece. E eu chamo ele de pai. Agora, se eu não tenho comunhão com ele, como é que ele vai me ter como pai? Como é que ele vai me reconhecer como filho se nós nunca tivemos, nem sequer nunca se sentemos, nunca sequer se demos um abraço? É isso, irmãos, que Deus quer de nós. Não basta estar dentro aqui dessa igreja. E em qualquer outra igreja, não basta. Você precisa de verdade ter comunhão com Deus. Você precisa de fato dobrar o teu joelho e chorar na presença de Deus. É buscar a presença intensamente. Não buscar Ele só na hora da necessidade, não só na hora da crise, só na hora dos problemas, mas toda hora, todo momento dizer, Senhor, Pai, eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui, Pai, não te esqueças de mim, Pai. Eu estou aqui, eu estou aqui nessa casa de oração. Pai, eu estou ali na cadeira ali, Senhor, de joelho dobrado. Pai, eu estou lá em casa, Senhor, te buscando. Pai, eu estou falando de Ti. Pai, eu anuncio o Teu nome. Pai. Amém. Isso é buscar uma intimidade com o Pai. É isso que é ter uma intimidade com o Pai. Você pode pregar a vitória aqui, cantar louvores, a Giovana cantar louvores o mais lindo possível. Eu posso até me derramar na presença de Deus, porque vocês louvam bem, vocês têm um dom. Mas eu posso ser salvo e vocês ficarem. É isso que eu estava falando para vocês ontem. É isso que vocês têm que entender. Vocês treinam, ensaiam. Não, nós temos que dar o nosso melhor, glória a Deus. Mas esse melhor é para quem? É para mim, o pastor, ou é para o povo? Não, o melhor que vocês têm que fazer é para Jesus. É para Jesus. Tem que ter lágrimas aqui, tem que ter lágrimas. Quando você louva o Senhor, tem que ter lágrimas. Porque quando você vem aqui para o altar, você não vem para agradar a mim, a quem esteja aqui, mas quando você vem para o altar com o coração aquebrantado, quando lágrimas caem no altar, aquelas lágrimas vão ao céu. Essa é a oferta que agrada a Deus. É essa a oferta que agrada a Deus, Micael. É você chegar com o coração aquebrantado aqui. Ou chegar na sua casa e abraçar a sua mãe, a Dona Maria. Mãe, eu te amo, mãe. Mas Deus te ama mais ainda.
Eu te amo, seu Antônio, mas Deus te ama mais ainda. Eu posso dizer, a dona Vera, a Márcia, seu Antônio, a dona Gessia, a Cristina, né, aqui essa guria, a Helenice, a mãe dela ali. Eu posso dizer para eles, irmãos, eu amo vocês. Por quê? Porque temos uma intimidade. Nós sabemos o que passamos. Vocês começaram a ter uma intimidade comigo e eu comecei a ter uma intimidade com vocês. Vocês conhecem a minha família, vocês conhecem a minha obra, vocês conhecem o trabalho que Deus faz. É isso que nós precisamos ter com Deus. Porque não adianta, você vai chegar no dia lá, Gabriel, vai chegar lá no dia, abriu um culto maravilhoso, cantou, louvou, deixou um versículo, deixou uma palavra, deixou isso e aquilo, e foi lindo, foi bonito, mas vai chegar na hora lá, a porta vai se bater lá, e vai bater, Senhor, eu abri culto, Senhor, eu preguei uma palavra, Senhor, eu louvei, Senhor, nem sei quem você é. Nem sei quem você é. Eu dava meu dízimo, eu dava minha oferta lá, Senhor. Eu dei meu melhor, eu dei pudins lá. Só que o Senhor vai chegar e dizer assim, não conheço vocês. Vocês tiveram intimidade com o pastor, vocês gostavam do pastor, mas nunca tiveram intimidade comigo. É forte, né, irmãos? Mas é que Jesus já está voltando e nós temos que nos preparar. Não podemos mais brincar com a palavra de Deus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Versículo 26. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Olha a resposta do Senhor. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Sabe o que é isso? Sabe o que é iniquidade, irmãos? Tem pecado e iniquidade, tá? O pecado é aquele que você cometeu, você se arrependeu do pecado, Deus te perdoou e você não praticou mais aquele pecado. Acabou. Você começou a andar. O que é iniquidade? Iniquidade é aquela pessoa que peca, pede perdão a Deus, Deus até perdoa. Aí a pessoa sai dali, peca de novo. E continua sempre no pecado. Sabendo que aquele pecado é pecado. Sabendo que aquilo é errado. Não deve se praticar, não deve se errar. Mas a pessoa, ela vai lá, peca, irmão. Vai lá e peca. E vai lá, Senhor, eu pequei, eu sou fraco, eu sou isso e aquilo. Aí o Senhor, pela sua misericórdia, pelo sangue do Cordeiro, por isso que nós vivemos pela graça, porque nós temos a oportunidade toda hora de voltar aos pés da cruz e pedir perdão, e Deus nos perdoar pela graça. Aí a pessoa sai dali, aí volta de novo, bota o pé para fora da igreja, para o mundo lá, e volta para o pecado de novo. Isso significa iniquidade, uma pessoa que está sempre no pecado. E o que acontece? O pecado, Deus ama o pecador, mas o pecado Ele não ama. Ele ama o pecador. A intenção de Deus é salvar os pecadores, mas o pecado é o maior inimigo de Deus. O pecado é o maior inimigo de Deus. E se você continua no pecado, você se alia ao pecado e se aparta de Deus. A palavra de Deus diz: quem se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Não tem comunhão, você tem que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Ou andamos na luz ou andamos nas trevas. Não existe meio termos no mundo espiritual. Ou você serve a Deus ou serve a Satanás. E é uma coisa assustadora que eu tenho visto em cada visita que eu tenho feito, irmã Vera. Amém? Amém. Pessoas que têm que estar cheias de Deus, cheias da presença de Deus, perdidos. Glória a Deus. No versículo 27. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois vós. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. O pior e o mais triste é que isso aqui ele não falou para o mundo, ele falou para nós.
Ele falou para nós, não foi para o mundo lá, foi para nós. Por isso que eu sempre digo para todos aqui, os irmãos que me ajudam na obra, que pregam aqui, né, que louvam, guarde o coração de vocês. Guarde o coração de vocês. Agora, dia 2, a menina saiu para um baile e não voltou mais para casa com 17 anos de idade, seu. Você não sabe do dia de amanhã. Eu já fiz vários, dona Cândida, já fiz vários velórios, dona Cândida, de pessoas tomando chimarrão, não deu tempo de dar um ai. O outro dia eu tive que estava dando fúnebre. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Por isso que nós temos que estar sempre preparados. Quem ainda estiver no pecado, saia do pecado, irmão. Se esforce para sair do pecado. Amém? Versículo 28, para nós irmos para o final. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando ele fala assim, vocês vão ver Abraão, vocês vão ver Isaque, né, e Jacó, e todos os profetas, aqueles verdadeiros profetas mesmo que pregaram o evangelho. Esses, vocês vão ficar, aí vai se cumprir a parábola do rico e do Lázaro, né? Onde diz que o rico foi pro inferno, e o pobre, né, o mendigo, foi para o céu, foi para a seita de Abraão. Mas mesmo assim diz que havia um abismo que dividia, não tinha como o rico passar para o outro lado, nem o pobre para cá. Mas diz que o rico enxergava o paraíso, enxergava o céu, mas ele não tinha mais como ir para lá. E aqui está se cumprindo. E aqui quando ele diz, vem do ocidente, vem do oriente, isso aqui, irmãos, é uma profecia que está se cumprindo, está se cumprindo em Cristo Jesus. O que ele estava dizendo assim, Jesus, ele veio em primeiro lugar, ele veio pela sua família. Qual é a família de Jesus? Os judeus, os hebreus, os israelitas. Ele veio para levar o evangelho a eles, para primeiro levar eles para a salvação eterna. Só que eles rejeitaram. E aí o que aconteceu? Aí a salvação veio para os gentios, veio para toda a humanidade. Já que os israelitas, os judeus não quiseram, bom, eu e o seu Antônio, eu e o irmão, nós vamos se sentar na melhor mesa. Amém? Dona Vera, Márcia, os que estão aqui, que querem de verdade a salvação eterna, vão se sentar na melhor mesa. Nós vamos se sentar no lugar daqueles que não quiseram, que era por direito deles. Era para Israel a mesa, era para Israel a cadeira do reino, e eles não quiseram. Deus olhou para todos nós assim, não, já que eles não querem, chama a Márcia então. Já que eles não querem, chama a Helenice. Já que ele não quer, chama o seu Antônio, o irmão. E todos nós, pela graça e misericórdia de Deus, nós tivemos a oportunidade de herdar algo que nem era nosso por direito. Só se tornou por direito por causa do sangue de Jesus. E nós temos que receber Jesus Cristo para nós receber essa herança. Amém? Que palavra, irmãos. Precisamos disso. E olha só aqui, E no final, para nós terminar, versículo 30. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Sabe o que ele está dizendo nessa última palavra? Você vai tomar você vai ter uma grande surpresa no grande dia. Aquelas pessoas que você pensava que não iam se salvar são as que vão se salvar. E aquelas que você pensava que eram santos é as que vão perder a salvação. Por isso que nós temos que guardar nosso coração. Guarde o seu coração. Guarde a sua alma. Seu Antônio, nós gerencia a salvação individual. A salvação individual. Quem quer, quem não quer, irmãos, não posso fazer nada, só vou orar até Deus me levar, ou até Deus levar essa pessoa, mas a minha parte de oração eu vou fazer, mas eu não vou me contaminar. Não contamine seu coração.
Se a pessoa não quer, você corre o risco de você também perder a sua salvação também. Fica se misturando, fica entrando em conversa que não tem que entrar, você fica se metendo em que não tem que se meter. Guarda a salvação e vai andar com Deus, vai andar com Jesus. Amém? Sabe por quê? Sabe por quê que eu lhe digo isso aí? Porque teve um momento que Jesus estava reunido com os discípulos e com o povo, e diz a palavra de Deus, diz que a própria Maria estava no lado de fora com os filhos, com os irmãos de Jesus. Estava no lado de fora, não estava nem dentro, estava no lado de fora. E diz que Maria chegou e disse assim, chama Jesus que eu quero conversar com Jesus. E Jesus nos deixou um grande ensinamento aqui. Jesus pegou e disse assim, chegou um dos discípulos e falaram para Jesus assim, Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem conversar com o Senhor. Preste atenção no que eu estou falando aqui, irmãos. Olha o que o discípulo falou para Jesus assim, Jesus, Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem conversar contigo. Estão lá fora. E Jesus pegou e disse assim, pois eu digo uma coisa para vocês assim, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a minha palavra e as obedecem. Amém? Então o que acontece? Muitos que você achava que iam herdar não vão herdar nada. Mas aqueles que você menos pensava que ia herdar são os que vão herdar o reino dos céus. Amém, irmã Maria? Glória a Deus. Então cuide do seu coração, cuide da sua alma, cuide da sua vida, se santifique, irmãos. Vamos orar pela família, vamos orar pelos filhos, vamos orar pelos netos, vamos orar, vamos fazer esse compromisso de oração, vamos entrar nessa peleja de oração, nesse mundo espiritual para quebrar essas setas do maligno, mas nós temos que guardar nosso coração. Nós temos que guardar nosso coração. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de Deus, diga amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, bem forte que é para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Fique